Lugar Certo, Momento Certo, por Joseph Prince. Capítulo 3. Deus nos guia. Deus coloca desejos em seu coração para guiá-lo. Você quer estar no lugar certo, na hora certa? Então descubra como Deus o guia hoje. Deus quer colocar você no lugar certo, na hora certa, e Ele sabe como guiá-lo até lá. Agora, quero dizer algo sobre ouvir a voz de Deus. Eu sou carismático, o que significa que eu sou um cristão que fala em línguas, persegue o diabo, move montanhas e carrega a Bíblia. Eu também creio nos dons do Espírito Santo, mas sou contra ensinamentos que fazem as pessoas se sentirem menos cristãs se não conseguem ouvir a voz de Deus. Por exemplo, alguns líderes da igreja dizem que se você não sabe ouvir a voz de Deus, então você perdeu a Deus. Estes líderes da igreja parecem estar dizendo: você deve chegar ao meu nível de espiritualidade porque eu sei ouvir a voz de Deus. Outros dirão: participe do meu seminário porque eu desenvolvi 4 passos que o ajudarão a ouvir a voz de Deus. Tenho 5 sinais dentro de mim que me ajudam a discernir a voz dele. Então venha e aprenda comigo. O que esses líderes estão fazendo é complicar o que Deus simplificou. Tais ensinamentos têm permeado a igreja e isso é perigoso porque significa que apenas uma elite pode ouvir a voz de Deus. E esses mesmos poucos às vezes tentarão lhe dizer que você tem que ir até ele se quiser descobrir de Deus com quem você vai se casar, que emprego escolher, que roupas comprar e assim por diante. Em outras palavras, eles controlam ou dirigem sua vida e isso está errado. Agora, não sou contra seguir a voz audível de Deus, mas descobri na Bíblia que ouvir de Deus é muito mais simples do que isso. Não encontro o apóstolo Paulo dizendo: graça e paz a vocês, santos de Éfeso. Vocês devem aprender a ouvir a voz de Deus fechando a porta, ajoelhando-se na escuridão, abrindo os ouvidos e entrando no Espírito. Não encontro nada assim nas cartas paulinas. Em vez disso, encontrou Paulo instruindo a igreja com palavras como: pois Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua vontade. Filipenses 2,13. Quem coloca os desejos certos em seu coração? Deus que coloca. É Ele quem coloca em você a vontade de fazer algo ou ir em algum lugar. É assim que Ele te guia hoje. Algumas pessoas se aproximam de mim e me dizem: Pastor Prince, o outro dia eu tinha muita vontade de ir de compras. Então fui e encontrei um velho amigo que me contou sobre como sua vida estava uma bagunça porque ele estava passando por uma crise conjugal. Sabe, Pastor Prince, eu o convidei para ir à igreja no domingo passado e ele recebeu Jesus. Mais tarde, ouvi dizer que ele voltou para a esposa e ele está lhe dando outra chance. Tais acontecimentos divinos acontecem porque você tem o desejo de ir às compras ou a um determinado restaurante para almoçar. Mais tarde, quando você olha para trás a sequência de eventos que levaram seu amigo a Jesus, você vê as impressões digitais de Deus em tudo que ele fez. Você não precisa esperar muitas horas só para que Deus o guie. Deus torna as coisas fáceis e não difíceis. Alguns cristãos foram ensinados a não acreditarem em seus corações ou desejos interiores porque foram advertidos: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem o pode conhecer? Jeremias 17,9. Agora, de onde esta escritura foi tirada? É do Novo Testamento? Paulo escreveu este tipo de coisa para a igreja? Não, é do Antigo Testamento. Meu amigo, permita-me lhe contar que uma vez que você é salvo, Deus tira seu coração de pedra e coloca um coração de carne. O Novo Testamento nos diz que se Deus quer que algo seja conhecido por nós, Ele o escreverá em nossos corações e em nossas mentes. Hebreus 10:16. Em outras palavras, você saberá isso em seu coração e em sua mente.
É assim que Ele te guia hoje. Você não precisa fechar a porta, ajoelhar-se no chão no escuro, esperar em calma por algumas horas e tentar ver ou ouvir algo de Deus. Então, quando você começa a ver coisas piscando no escuro, você pensa que Deus está lhe mostrando algo e você grita: sim, é uma visão do Senhor. Fala comigo, Senhor. Permita-me lhe dizer que se você fizer isso, alguém com certeza gritará de volta: vai dormir! Cristo em você é o guia de dentro. Agora, alguns de vocês podem dizer: bem, Pastor Prince, você não acredita em esperar no Senhor? Sim, eu gosto. E eu adoro passar o tempo na presença dele. Mas não acredito que você tenha que esperar muitas horas só para Deus te guiar. Deus torna as coisas fáceis e não difíceis. Deixe-me dizer que se você ouvir qualquer pregador, incluindo eu, pregar alguma coisa que você não entendeu ou que você sentiu um arranhão no coração, volte e consulte a Bíblia. O Novo Testamento enfatiza a aprendizagem de como ouvir a voz de Deus? Ou no Novo Testamento enfatiza que você já está em Cristo e que Ele está em você? Colossenses 1:27. Porque se Ele está em nós, então Ele nos dá os desejos. Muitas vezes é tão sobrenaturalmente que nem percebemos. Não sabemos que é Deus falando conosco, porque dizemos: como meu desejo por algo pode ser inspirado por Deus? Como que aquilo pode vir de Deus? Muitas pessoas não percebem que, de acordo com o Novo Testamento, é assim que Deus nos guia hoje. O apóstolo Paulo nos diz algo sobre isso em 1 Coríntios 2:9. Aqui Paulo cita Isaías 64:4 no Antigo Testamento. 1 Coríntios 2:9 diz: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem pensaram no coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Há uma diferença no texto entre o que Paulo escreveu aos Coríntios e o que realmente foi escrito em Isaías 64:4. Em outras palavras, Paulo mudou um pouco a citação. Isaías 64:4 diz: para aquele que o espera. Mas Paulo escreveu: para aqueles que o amam. Por que Paulo mudou a palavra esperar para amar? Porque na antiga aliança, no Antigo Testamento, você tinha que esperar em Deus. Mas hoje, de acordo com a nova aliança, no Novo Testamento você não precisa esperar por Deus. Por quê? Porque Deus já está naqueles que o amam, naqueles que aceitaram seu Filho. Romanos 5:5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. E Ele colocou seu Espírito dentro de nós para nos guiar todos os dias. Então, ouvir de Deus é tão simples quanto orar de manhã cedo. Deus, guia-me hoje. Muitas vezes, Ele colocará desejos em seu coração. Hoje, você pode sentir vontade de ir para a casa de algum amigo. Se for, então vá, porque há um milagre esperando por você lá. Você não precisa que um anjo desça e lhe diga: vá ao shopping, confira os descontos, aproveite as promoções. Conheço casos de mulheres em que seguiram os seus desejos de comprar e aconteceram que peças de roupa que antes queriam comprar estavam sendo vendidas com um preço especial, com desconto. Essas mulheres estavam no lugar certo, na hora certa, seguindo os seus desejos internos. Alguns de vocês, maridos, podem não concordar comigo, mas eu acredito que foi Deus quem arrumava os horários para elas. Infelizmente, ainda há cristãos que pensam que devemos ser criaturas místicas esperando no Senhor. Você tem que jejuar e orar alguns dias antes que Deus fale, dizem eles, como se Deus fosse tão difícil de se manifestar. Não acredito mais nesse ensino porque ao longo dos anos vi Deus falar através do meu coração e mente muitas vezes. Jesus não disse: minhas ovelhas devem aprender a ouvir a minha voz. Ele disse: minhas ovelhas ouvem minha voz. Tudo se resume ao estar no lugar certo na hora certa e ter os desejos certos no coração.
Se você é um filho de Deus, nascido de novo, os desejos em seu coração são plantados por Deus. Novamente, Filipenses 2,13 nos diz que é Deus quem opera em vocês, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, se Deus trabalha em você, aprenda a confiar em seus desejos. Agora, podem haver circunstâncias em que você não confia em seus desejos, mas você saberá quais desejos são de Deus e quais não são. Por exemplo, se você tem um desejo pela esposa de um outro homem, você não precisa de um cientista de foguetes para lhe dizer isso. Isso não é de Deus. Há alguns desejos que são contrários à palavra de Deus. A Bíblia é clara sobre essas coisas. Deus colocará amigos ou líderes cristãos maduros ao seu redor que também ouvem a voz interior de Deus. Conheça-os e compartilhe com eles o que você acha que é do Senhor. Eles irão pesar e guiar você no amor. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Alguns cristãos dizem: você não sabe ouvir a voz de Deus. E é por isso que você está sofrendo. Deus não é assim. Você realmente acha que Ele não sabe como descer ao nosso nível? Jesus disse em João 10,27: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Jesus não disse: minhas ovelhas devem aprender a ouvir minha voz. Não. Jesus dá como certo que ouçamos sua voz. É por isso que ele disse: minhas ovelhas ouvem minha voz. Devemos simplesmente acreditar em suas palavras e parar de nos preocupar em não poder ouvir sua voz. Se vocês são suas ovelhas, vocês ouvirão sua voz. Ele quer nos colocar no lugar certo na hora certa para que Ele possa atender às nossas necessidades. E é fácil ser liberado por Ele. Mas alguns de nós ficamos tão estressados tentando ouvir a voz de Deus que perdemos sua voz completamente. Deixe-me dizer isto. Deus tem uma maneira mais elevada, uma maneira melhor e uma maneira mais relaxada de falar conosco. Deus tem um modo novo no Novo Testamento e é este. Seu coração está tão cheio de Jesus que você acaba no lugar certo e na hora certa. E você pode nem saber. Deus pode até usar seus erros para te prosperar. Você pega o ônibus errado, mas encontra um velho amigo que te oferece um emprego melhor. Deus também pode usar os atrasos. Um atraso no semáforo faz com que você perca o acidente à frente. Quando seu coração está cheio de Deus e você está tão focado nele, você acabará no lugar certo na hora certa. E viver assim é maravilhoso, com o Senhor à frente e atrás de nós. Gênesis 24 nos mostra um exemplo de como Deus nos conduz ao lugar certo na hora certa. Abraão instruiu seu principal servo a ir procurar uma esposa para seu filho, Isaque. Nos versículos 39 e 40, vemos o servo contando aos pais de Rebeca como ele encontrou Rebeca no poço, como Deus havia prosperado o seu caminho. Isto foi o que ele disse. E se eu disse ao meu senhor: talvez a mulher não me siga. Mas ele me disse: o Senhor diante de quem eu ando enviará o seu anjo e prosperará o teu caminho. E você tomará para meu filho uma mulher da minha família e da casa do meu pai. Observe aqui que Abraão havia dito ao seu servo que Deus enviaria seu anjo com ele para prosperar em seu caminho. Deus enviará seus anjos diante de você. Agora, sempre que você encontrar a palavra anjo, no Antigo Testamento, ela se refere à aparência pré-encarnada do nosso Senhor Jesus Cristo. Em hebraico, anjo significa mensageiro, o santo mensageiro de Deus. No Antigo Testamento, o anjo do Senhor se refere a Jesus. Mas se a referência é anjos no plural, então está se referindo apenas a anjos. Por exemplo, querubins são anjos alados. O servo disse à família de Rebeca que Abraão lhe disse: o Senhor diante de quem eu ando enviará o seu anjo convosco e fará prosperar o teu caminho. Ele estava se referindo a Jesus. Jesus vai à sua frente e faz seu caminho prosperar. Não é maravilhoso saber que Jesus vai à sua frente e prepara o caminho? Quem melhor para ir à sua frente do que nosso Senhor Jesus? Em Israel,
É tradição que o pastor dê nome às suas ovelhas. Então, ele tirava do rebanho aquelas que ele tinha nomeado e andava à frente delas para liderá-las. Vemos algo assim no Antigo Testamento. Em Êxodo 14, 9 e 10, os israelitas estavam de frente para o Mar Vermelho e atrás dele estava o exército egípcio vindo para destruí-los. Lá estavam eles, clamando a Deus. Agora Deus estava na frente deles como uma coluna de nuvem quando eles saíram do Egito. Na realidade, Jesus estava lá com eles. Ele estava liderando seu povo como um bom pastor faria. E o que ele fez quando eles pararam diante do Mar Vermelho? Ele se movia bem atrás deles como uma coluna de nuvem para impedir que o exército egípcio se aproximasse deles. Jesus defendeu seu povo. Ao mesmo tempo, ele abriu o Mar Vermelho para que todos os israelitas pudessem atravessar para o outro lado. Não é lindo como Deus sempre nos guia e até protege nossas costas? O Aleph Tav tem a primeira e última palavra. Deixe-me mostrar a vocês em Eclesiastes 9:11 novamente como Jesus é aquele que nos coloca no lugar certo, na hora certa. Olhe para o versículo. O tempo e o acaso acontecem para todos. No texto hebraico original, duas letras hebraicas, Aleph e Tav, colocadas uma próxima à outra, aparecem logo após a palavra acontecer. Estas letras em hebraico são lidas da direita para a esquerda. Foram traduzidas como a preposição tu na língua inglesa. Mas esta é uma tradução imprecisa porque não significa para. Deixe-me explicar o que isso significa. Jesus tem a primeira e última palavra em todas as suas situações. Aleph e Tav são a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, assim como A e Z do alfabeto em português. Em grego são Alfa e o Ômega. Em Apocalipse 23:13, Jesus diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então, Aleph e Tav juntos também se referem a Jesus. Ele é o Aleph e o Tav, ou Aleph Tav. O que tudo isso significa é o seguinte: Jesus tem a primeira e a última palavra em todas as suas situações. Seu problema não tem uma palavra final. Essa crise não tem uma última palavra. Seu médico não tem a palavra final. Jesus, o Aleph Tav, tem a primeira e a última palavra. E ele tornará todas as coisas bonitas em seu tempo, colocando você no lugar certo, na hora certa. Ele é aquele que une os lugares e tempos certos em sua vida. E ele colocou sua assinatura em Eclesiastes 9:11 para garantir isso. Faça a única coisa necessária. Sente-se aos pés do Senhor. Meu amigo, você tem uma escolha. Você pode viver a vida cuidando de si mesmo, dizendo: é melhor eu me posicionar com cuidado. É melhor eu ter certeza de ganhar a promoção. É melhor ter certeza de que ninguém se aproveitará de mim. Em outras palavras, você vive uma vida cheia de estresse, envelhecimento rápido e caminhando para o túmulo. Ou você pode viver a vida ouvindo a voz de Deus em sua vida cotidiana, ouvindo-o direcioná-lo através de seus desejos internos e seguindo seus impulsos em seu coração. A escolha é sua. Eu fiz a minha escolha. Há alguém que sabe tudo e cada detalhe, e eu descanso nele. Meu coração está cheio dele e estou em paz. Quando você aprecia seu amor, ele o coloca no lugar certo, na hora certa. Se ele precisar me orientar e fazer algo, ele fará comigo. Quanto mais eu entendo isso, mais ouço sua voz e mais claramente eu ouço sua voz. Deixe-me ilustrar isto com a história de duas irmãs, Maria e Marta. A Bíblia nos diz que Marta estava ocupada servindo enquanto Maria sentava-se aos pés de Jesus ouvindo suas palavras. Acredito que ela também estava admirando sua beleza e o adorando. Então Marta ficou chateada porque sua irmã não estava ajudando-a com o trabalho. Então ela foi até Jesus para reclamar, dizendo: Senhor, não te importas que minha irmã me deixou aqui servindo sozinha? Portanto, diga a ela para me ajudar. Mas em vez de concordar com Marta, Jesus defendeu Maria. Ele disse: Marta, Marta,
estás tão preocupada e perturbada com muitas coisas. Mas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Então Maria sentou-se aos pés de Jesus para comunhar com ele e simplesmente desfrutar de seu amor e admirar sua beleza, enquanto Marta estava ocupada e preocupada com outras coisas. Agora, vou mostrar a vocês como o estado de Maria aos pés de Jesus a levou a fazer a coisa certa na hora certa. Simplesmente sente-se aos pés de Jesus e ele faz com que você esteja no lugar certo, na hora certa. Vamos avançar a história. Foi cerca de uma semana antes de Jesus morrer na cruz que ele voltou à casa das duas irmãs novamente. João 12, 1:8. Desta vez, Maria trouxe óleo muito caro para ungir os pés de Jesus na presença de seu irmão Lázaro e da sua irmã Marta. Judas reclamava disso, dizendo que era um desperdício de bom óleo. Mas Jesus defendeu Maria novamente, dizendo: deixem-na em paz. Ela guardou isto para o dia do meu enterro. Não é de se admirar que Jesus também disse: com certeza vos digo que, onde este evangelho for pregado no mundo inteiro, o que esta mulher fez também será contado para a sua memória. Marcos 14:9. Então, na manhã em que Jesus ressuscitou dos mortos, algumas mulheres foram ao túmulo trazendo especiarias para ungirem o corpo do morto, mas elas chegaram mais tarde. Ele já havia ressuscitado e não estava mais no túmulo. Veja bem, ao contrário de Maria, eles não foram capazes de fazer a coisa certa na hora certa. Mas o que levou Maria a fazer a coisa certa na hora certa? Não é que ela era inteligente. Ela nem sabia quando Jesus ia morrer. Foi simplesmente porque ela se sentou aos pés dele. Meu amigo, aprenda a fazer isso. Aprenda a apreciar Jesus. Aprenda a amá-lo. Aprenda a apreciar seu amor e aprenda a olhar para a sua beleza. Escolha a boa parte, como Maria. Simplesmente sente-se aos pés de Jesus e ele fará com que você esteja no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Para muitas pessoas, isso pode ser simples demais. Dizem que ouvir a voz de Deus é estar no lugar certo, na hora certa. Deve ser mais complicado do que isso. Deixe-me dizer que ouvir de Deus não é difícil. Você não precisa participar de seminários como os 7 segredos para ouvir a voz de Deus apenas para ouvir dele. Há um caminho melhor. Simplesmente contemple Jesus. Olhe para ele e deixe-se cativar por sua beleza e sua graça, mansidão e majestade. Recentemente eu estava fazendo o que Maria fez, passando tempo com Jesus, quando recebi outra revelação sobre sua beleza. Veja, ele é o único perfeito que já andou na terra. Ele é o único homem perfeito. E, no entanto, ele diz em Lucas 22:42, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Meu amigo, se houve alguém que poderia fazer sua própria vontade sem irritar a Deus, esse era Jesus. Ele poderia ter feito suas próprias coisas. Ele poderia ter seguido sua própria vontade. E, no entanto, ele escolheu vir à terra para fazer a vontade de seu Pai. Você e eu não somos perfeitos. Muitas vezes queremos fazer nossas próprias vontades, porque somos egoístas. O homem sempre quis se tornar como Deus. O único motivo pelo qual Adão quis comer o fruto proibido foi para se tornar como Deus. O homem realmente não é nada tentando fazer algo para si. Jesus, por outro lado, que é realmente Deus na carne, veio à terra e se negou. Ele não tem nenhuma reputação para si mesmo. Ele tomou sobre si a forma de servo. Não é de se admirar que o Pai o ame. Meu orgulho cai aos pedaços quando eu vejo isso. Não há mais espaço para ego e autoinflação quando percebo isso. A maior liberdade já conhecida pelo homem é olhar para Jesus Cristo e ver sua beleza. Jesus nunca vai esconder a sua beleza. Frequentemente, você vai conseguir ver flashes de sua beleza. Você vê isso, por exemplo, quando ele acalmou a tempestade. Lá estava ele no barco, balançando pelos ventos e ondas.
Ele se levantou, ordenou à tempestade que se acalmasse e a natureza o obedeceu. Então Deus revelou a beleza e a majestade de seu Filho novamente. Quando Jesus curava as pessoas, ele não se exibia. Ele os curava e escondia sua majestade. O diabo gosta de se exibir, o homem gosta de se exibir, mas Jesus não gosta de se exibir. É por isso que eu sou apaixonado por ele. Como não amar a sua beleza? De todos os homens, Jesus foi o único que escolheu onde nascer e como nascer. E, no entanto, o Rei dos Reis escolheu nascer em uma manjedoura. Davi, esquecido pelos homens, encontrado por Deus. A unção de Davi é outra bela história que ilustra como simplesmente desfrutar da presença e do amor do Senhor faz com que tudo em sua vida se encaixe no lugar. Em 1 Samuel 16, quando o profeta Samuel veio à casa de Jessé, pai de Davi, para ungir um novo rei para Israel, todos os 7 irmãos de Davi se alinharam diante do profeta. Cada um pensou que seria ungido rei, mas nenhum deles foi. Foi a Davi quem o Senhor já tinha escolhido. Então, quando Davi foi finalmente convocado à casa, Samuel o ungiu como futuro rei de Israel. Agora, onde estava Davi? Ele estava no campo cuidando das ovelhas da família. Por que ele não foi incluído? Provavelmente porque ele era o filho negligenciado. Assim como Davi, você pode ser negligenciado em sua família porque não é inteligente ou bonito. Mas não se preocupe, porque Deus não vê como o homem vê. O homem olha as aparências externas, mas Deus olha o coração. Veja, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isto significa que ele amou o Senhor e passou tempo sentado aos seus pés. E porque ele tinha um coração para Deus, Deus o escolheu como próximo rei. Mesmo depois de Samuel ter ungido Davi. Você sabe o que Davi fez? Ele voltou a pastorear as ovelhas. Você sabe, a rejeição da família não o quebrou. Ele ficou feliz em deixar os seus irmãos entreterem o profeta. A promoção de Davi não o deixou orgulhoso. Ele ainda era um humilde menino, pastor segundo o coração de Deus. Eventualmente, o chamado chegou. O rei Saul foi oprimido por um espírito maligno e somente Davi tinha a unção para tocar a harpa para que o espírito maligno deixasse o rei. 1 Samuel 16, 14, 23. Então Davi serviu o rei. Depois de terminar sua tarefa, Davi voltou aos campos novamente. Ele não era um homem que buscava riqueza e poder. Oh, que homem humilde! Novamente o chamado chegou. Desta vez era para ir ao campo de batalha para entregar comida aos seus irmãos. Enquanto estava lá, ele derrubou Golias e se tornou um herói. Ele matou e decapitou um terrorista de mais de 2,7 metros de altura. Davi estava diante do rei novamente, mas o rei estava tão cego que não reconheceu Davi. Ele não percebeu que era o mesmo menino que tocava a harpa para ele. Mas Davi não foi insultado, nem mesmo quando o rei lhe perguntou: "Quem é você?" Depois ele respondeu: "Sou filho de teu servo Jessé." Depois de ter destruído o inimigo de Israel. Esta foi uma resposta muito humilde. Não se preocupe com posição ou poder, apenas seja absorvido pela pessoa de Jesus. Por que Davi era assim? Por que ele era humilde? Para começar, Davi não precisava de pessoas para bajuá-lo ou fazê-lo se sentir bem. Sua felicidade e satisfação não dependiam das pessoas. Ele não precisava andar perto de VIPs para aumentar seu ego. Em vez disso, ele encontrou satisfação, segurança e alegria em adorar ao Senhor. Enquanto o Senhor estiver comigo, sou feliz, ele teria dito. Seu foco estava no Senhor. Não se preocupe com posição, poder, prestígio, promoção. Apenas seja absorvido pela pessoa de Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Combina todos os melhores atributos dos melhores homens do mundo em um homem só, e ele ainda não chegará perto da beleza de Jesus. Todos os outros ficam pálidos em comparação com Jesus, o homem perfeito. Então faça o que Davi fez. Seja absorvido pelo Senhor.
Apenas concentre-se nele e aprecie seu amor, e tudo o resto se encaixará no lugar. Ele posicionará você para estar no lugar certo, na hora certa. E mesmo que todos tenham se esquecido de você, ele não se esqueceu e não se esquecerá. O bom pastor o encontrará entre as ovelhas, o ungirá rei. Você simplesmente tem que amá-lo.